Nós temos a criminalidade instalada nos dois países, nas duas cidades. Se não houver essa colaboração das duas polícias, a gente tem muitas dificuldades em conter a criminalidade pela facilidade de acesso e de transição de um país para outro. Existe uma frase famosa sobre a relação entre México e Estados Unidos, que é muito usada para ilustrar os desafios dessa fronteira. Os mexicanos dizem o seguinte, abre aspas, pobre México, tão longe de Deus, tão perto dos Estados Unidos, fecha aspas. A guerra às drogas, que passam do norte mexicano ao território americano, é antiga e é um desafio permanente. Um desafio que também existe no Brasil e que ganhou o noticiário nos últimos dias com uma nova onda de violência na fronteira com o Paraguai. A declaração que abre o Ao Ponto de hoje, da subcomandante da Polícia Militar da cidade de Ponta Porã, Luciane Gonçalves Caniato, é mais um reforço da dimensão desse problema. O chefe das operações no Paraguai afirmou que, além do reforço no policiamento, as forças de segurança dos dois países vão trocar informações. Em menos de uma semana, 7 pessoas foram executadas na região. O sinal de alerta foi uma chacina no dia 9 de outubro na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, na fronteira brasileira. A polícia investiga os crimes que estariam ligados à atuação de facções de tráfico de drogas. O caso impôs uma nova rotina de medo aos moradores da região, em uma guerra que também não é nova. A violência trouxe, inclusive, comparações de que haveria uma mexicanização da fronteira brasileira com o Paraguai. Mas em que medida a situação na fronteira faz lembrar a guerra do narcotráfico no México? Quais são as particularidades da dinâmica do crime organizado daqui? Qual o histórico de expansão de facções brasileiras na fronteira? O que mudou nos últimos anos e quais são os desafios nesse combate para o futuro? Esses são os temas do Ao Ponto desta terça-feira. Eu sou Elisa Martins, estou com a Carolina Moran e no episódio de hoje conversamos com a repórter especial Aline Ribeiro, da sucursal de São Paulo, e com o jornalista Bruno Paz Manso, pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo. Fique com a gente! Aline Ribeiro, conta pra gente qual é a situação hoje na fronteira do Brasil com o Paraguai e por que os moradores estão tão aterrorizados com essa onda de violência? O que está acontecendo por lá? O clima está bem tenso, né? Porque desde o último dia 9 de outubro, pelo menos 9 pessoas foram executadas na região. Uma delas é do lado brasileiro, né, da fronteira, que é na cidade de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, e as outras todas aconteceram do lado paraguaio, especialmente numa cidadezinha chamada Pedro Juan Caballero, que é internacionalmente conhecida mesmo como uma cidade que serve ao narcotráfico ali no país. O que aconteceu é que dessa vez 3 das pessoas executadas foram estudantes de medicina e isso causou uma comoção muito grande na região. Que as investigações conseguem apontar até agora, essas meninas elas não tinham nenhuma ligação com o crime organizado, elas só estavam realmente no lugar errado, com as pessoas erradas na hora errada. O alvo, segundo a polícia, da maior chacina que aconteceu, na verdade, que foi no sábado, né, no dia 9, foi na frente de uma casa noturna, era um sujeito chamado Vulgo, né? O apelido dele, na verdade, era Bebeto, e a polícia ainda investiga o porquê do assassinato. Existem 2 teorias principais. Uma delas é de que o Bebeto, né, que foi o alvo do atentado, era integrante do PCC, né? Era um traficante, integrante dessa facção criminosa, e que tinha dívidas com outro integrante da facção. A outra linha é que o Bebeto seria ex-namorado da atual namorada do mandante, que foi encontrado numa cela VIP do presídio paraguaio, numa operação da semana passada, junto com essa moça, dormindo num quarto que tinha ar-condicionado e até uma mesa de bilhar. Então seria supostamente um motivo passional, né? Um triângulo amoroso. Mas o alvo era ele e essas meninas foram mortas junto com ele. Além deles, teve a morte de um vereador do lado brasileiro, de 2 policiais do lado paraguaio, e a Polícia Nacional, né, a Polícia do Paraguai, encontrou mais um corpo, a 9ª vítima. Esse homem, né, encontrado morto, ele foi encontrado com um bilhete ao lado do corpo, dizendo que ele teria matado 3 inocentes,
E parece que foi esse homem que atirou nas meninas e no tal do Bebeto no sábado do dia 9, na casa noturna, que foi o maior dos crimes até agora, né? O que causou mais comoção por essas meninas serem estudantes e aparentemente não terem nenhuma relação com o crime organizado. Essa região da fronteira entre a cidade de Ponta Porã e Pedro Juan Cabaleiro tem um histórico de violência. Mais de 2 semanas para cá, o número de execuções aumentou. E de acordo com a polícia dos 2 países, 15 pessoas foram executadas em 2 semanas. Aline, explica mais pra gente como que é essa fronteira, né? Do lado brasileiro ali, Ponta Porã, do lado paraguaio, Pedro Juan Cabaleiro, é uma cidade empobrecida, poucas oportunidades para a população, é uma fronteira muito desigual ali, né? Olha, Elisa, eu estive lá faz bastante tempo, em 2017, um ano depois, mais ou menos, em que foi assassinado, que era chamado de Rei da Fronteira lá, que é o Rafat. A fronteira é muito curiosa, né? É uma fronteira seca que a gente não consegue entender muitas vezes se a gente está em uma cidade ou está em outra. Até as placas são meio confusas. Ora você está do lado paraguaio, ora você está do lado brasileiro. Não dá para saber direito. Na rua principal, né, que divide as 2 cidades. Mas quando você passa, de fato, para Pedro Juan, fica muito claro, porque tem lojas de armas, tem pessoas guardando o comércio armadas, né, na frente das lojas. Dá para ver o tráfico rolando nas ruas. Essa cidade, ela ficou muito conhecida por essa rota, né, do narcotráfico, mas ultimamente ela tem mudado um pouco o perfil. Assim, muitas universidades se instalaram na região, muitas empresas também. E hoje, por exemplo, acho que tem cerca de quase 10 faculdades de medicina, tem muitos brasileiros que procuram esse curso porque é mais fácil de passar no vestibular, mas com certeza tem uma diferença muito grande entre as duas. Assim, você anda na rua e já é possível saber quando você realmente cruza e adentra a cidade, né? Agora, a linha da fronteira é muito sutil, assim, tem hora que você não sabe onde você está, se está do lado do Brasil ou do lado do Paraguai. Eu imagino que o controle aduaneiro de fronteira também seja quase inexistente, né, Aline? Dá para passar com tranquilidade de um lado para o outro, é isso? Olha, é muito difícil, porque é uma fronteira muito extensa. Na ocasião em que eu estive lá, a gente até percorreu a chamada linha internacional, que divide as cidades, né, ao longo da fronteira. Numa operação, a gente acompanhou uma operação da polícia, mas assim, o que acontece muito é que os bandidos vão e voltam o tempo todo. Hoje tem muitos crimes que ocorrem do lado paraguaio e o corpo é desovado do lado brasileiro para dificultar a investigação, inclusive. Então fica muito confuso mesmo o que é um lado, o que é outro, fiscalizar um lado e fiscalizar outro também, a entrada e a saída, né? Depois das mortes, dessa onda de violência agora, né? O que a gente viu situações lá de muita precariedade mesmo. Tinha uma delegacia de polícia, por exemplo, do lado brasileiro, que estava fechada quando a gente foi e toda alvejada, assim, as paredes todas cheias de bala, que os criminosos do lado paraguaio atiravam do lado brasileiro e ficavam impunes, porque você não pode perseguir alguém que está do outro lado, entendeu? O que mudou mais de lá para cá, né? 4 anos depois, e também nesse contexto falho de fiscalização que você aponta, como é que é a atuação das facções na fronteira, né? Qual que domina? Como é que é a disputa entre os criminosos brasileiros e os paraguaios? Entram outros grupos paralelos atuando aí na fronteira também? Como é que é essa dinâmica? Bom, o Paraguai, só para dar um contexto, né, ele é muito importante para o crime organizado, porque ele é o maior corredor de distribuição de drogas e armas da América do Sul, segundo a ONU. Também tem um solo muito propício ao cultivo de maconha, e ele funciona como um entreposto da cocaína que vem da Bolívia, da Colômbia. Então, a cocaína passa por ali no Brasil e é exportada depois para a África e para a Europa. Como o Paraguai é muito importante, é crucial, né, para os negócios das facções, a primeira a chegar foi o Comando Vermelho, lá nos anos 90. Eles ficaram uma parte mais abaixo, ali na fronteira, na região de Capitambado. Eles se associaram a uma família que na época já dominava um pouco os negócios ali da maconha, do cultivo, da distribuição, e aí, quando eles chegaram, eles acabaram, dizimaram essa família, pegaram ali o comando dos negócios da família e se consolidaram na distribuição da maconha. Anos depois, se eu não me engano foi em 2005, teve uma reunião que marcou a chegada do PCC ali em Pedro Juan Cabaleiro, né?
Mas o PCC ainda chegava de forma tímida, não tinha muita força, tinha alguns atores locais que impediam a atuação da facção. E o PCC expandiu depois da morte do Rafat, em 2016, que era o considerado rei da fronteira ali, era um cara que mandava matar, mandava recado, botava cadeado na boca do corpo morto se tivesse falado demais. É um cara que trazia cocaína de outros países e entrou ali em choque com o PCC porque ele queria pegar um mercado do PCC, os dois se desentenderam. Então, hoje, o PCC cresceu muito depois que o Rafat foi morto, foi executado, né? Foi uma execução que na época ficou muito conhecida, foi meio cinematográfica, com uma metralhadora .50. Jorge Rafat foi executado no meio da rua, dentro de um carro blindado, com tiros de uma metralhadora que derruba até avião. E desde então, segundo as investigações, o PCC cresceu, expandiu e hoje domina parte ali do mercado. Não tem uma estimativa oficial do número de faccionados que estão ali, mas hoje pode-se dizer que ele é uma força dominante nessa região, pelo menos de Pedro Juan Cabaleiro. E além do Paraguai, esses chefes do PCC atuam também em outros países da região, Aline, e dá para a gente dizer que eles estão diversificando, inclusive, a atuação e os negócios? Olha, o PCC compra também da Colômbia, do Peru, da Bolívia, e eles não necessariamente estão fisicamente, né? Muitas das ordens, inclusive, vêm dos presídios, mas eles mantêm braços nesses países, mantêm fornecedores de drogas nesses países. E recentemente o PCC também expandiu muito a sua exportação para a Europa e para a África. Hoje o PCC já manda droga para Roterdã, Hamburgo, Antuérpia, Lisboa, Maputo. Recentemente, inclusive, um grande parceiro do PCC, o Fuminho, ele foi, que inclusive ficou décadas escondido na Bolívia, vivendo nas sombras, assim, a polícia não sabia do paradeiro dele. Ele foi preso em Moçambique e, segundo os investigadores, ele estava lá tentando abrir novas rotas na Europa, né, de tráfico. O PCC começou a consolidar a exportação para a Europa recentemente. Quem foi o responsável por isso foi o GG do Mangue, que foi assassinado numa emboscada recente no Ceará. O PCC consegue entrar pagando propina para autoridades, para policiais, fazendo acordos com as máfias locais, por exemplo, a máfia calabresa, a máfia sérvia também, e usar as mesmas rotas dessas máfias para distribuir a droga, mas sempre deixando um dinheiro com eles, né? Ou parte da droga, no caso. Aline, como é que as autoridades brasileiras e paraguaias estão enfrentando essa situação? Tem uma ação conjunta? Tem algum plano de ação para enfrentar essa onda de violência na fronteira? Olha, essa violência na fronteira, é preciso dizer que não é nova, né? Quando o Rafat, por exemplo, foi executado, logo na sequência, se não me engano, um ano depois, pelo menos 30 pessoas foram assassinadas num acerto de contas do crime, né? Entre facções ali, entre esses agentes que estavam disputando o mercado. E a situação, ela permanece até agora, tanto que voltou a acontecer e possivelmente terão outros desacertos futuros. A população, mais uma vez, fica aterrorizada com tudo que acontece. Agora, especificamente, o estado do Mato Grosso do Sul fechou a fronteira, né, colocou esses homens ali tentando fiscalizar todos os carros que entram, para que a polícia paraguaia consiga manter os criminosos lá dentro e investigá-los. Os policiais paraguaios que participam de uma operação conjunta com o Brasil começaram a reforçar a segurança na região de fronteira, atingida por uma série de execuções. Mas, além disso, nada muito concreto foi anunciado. A Polícia Federal, que deveria também investigar esses crimes, embora tenha acontecido, a maioria deles acontecido do lado paraguaio, por enquanto também não tem muitas respostas a respeito. Aline Ribeiro, muito obrigada pela sua participação aqui no Ao Ponto. Muito obrigada, Aline. Um abraço. Obrigada a vocês, gente. Um prazer. Bruno Paes Manso, você publicou um livro em 2018 sobre a ascensão do PCC.
Naquela época, qual que era o alcance do poder da facção na fronteira com o Paraguai? Já existia uma expansão nesse sentido? Sim, o PCC começou a se expandir e alcançar o mercado atacadista de drogas na fronteira do Paraguai, Bolívia, Colômbia, principalmente no final dos anos 2000, começo de 2010. E esse foi o grande salto do PCC enquanto o modelo de negócio do tráfico de drogas. Ele percebeu que o varejo e a venda no território, em pequenas quantidades, era muito custoso e conflituoso. E o grande salto seria alcançar o atacado e vender grandes volumes para outros estados e outros compradores, varejistas, que esses sim teriam que lidar com muitos problemas. Então eles começaram a chegar ao Paraguai e à Bolívia, principalmente, estrategicamente, fazendo uma série de alianças e entrando nesse mercado de mercadoria, de venda de mercadoria ilícita, droga e arma, em grandes quantidades, a partir do final dos anos 2000, começo de 2010, e que vai transformar a cena nacional do tráfico de drogas, né? Bruno, em junho de 2016, o traficante paraguaio Jorge Rafá foi assassinado, né, numa ação até cinematográfica, com armamento capaz de derrubar aeronaves. Essa morte abriu caminho para a instalação do PCC no Paraguai. 5 anos depois, a região de fronteira entre Brasil e Paraguai vive uma nova onda de violência, com esses assassinatos e chacinas. O que a gente pode dizer que mudou de lá para cá? De fato, o PCC conseguiu se instalar mais fortemente nessa região de fronteira depois da morte do Rafá? As fronteiras, né, da América do Sul são bastante fluídas e com grandes atores agindo. É impossível, praticamente, você controlar as fronteiras, né? O PCC é um ator importante nas fronteiras, mas não é o único. É diferente do que acontece aqui em São Paulo, que a partir do controle dos presídios, eles conseguiram, de alguma forma, regular o mercado de drogas paulistas nos territórios e dentro das prisões. No Paraguai, você tem uma série de parceiros, e na Bolívia também, ou na América do Sul de uma forma geral, mas você não consegue evitar que concorrentes participem, porque o mercado é extenso e é possível outras pessoas venderem, e o PCC não tem essa pretensão de ser o monopolista ou hegemônico necessariamente na venda de drogas. Então o que existe é uma tensão muito grande, sim. Quando grandes compradores ou pessoas que estão atuando nesse mercado atacadista pisa no calo do outro, né? Quando um atravessa o caminho do outro. Era o caso do Rafá, quando ele foi morto, né? Ele tentava, de alguma forma, estabelecer uma série de empecilhos e dificuldades para, de alguma forma, controlar a chegada do PCC e a força do PCC lá nas fronteiras. E acabou criando uma série de conflitos com rivais, né? Ô Bruno, acaba que com essa diversificação das atividades que você comentou, para além até da expansão na fronteira, o PCC ele armou um negócio milionário de tráfico, né? Movimentando milhões por ano. Qual que é a importância da operação do tráfico de drogas e também das armas, né, na estrutura financeira da facção hoje? É fundamental, é importante, né? Principalmente porque, como eu disse, eles acessaram e passaram a atuar no mercado atacadista e vender drogas para outros estados e para fora, né? A partir do controle dos portos. Os portos brasileiros, eles passaram a entrar também no mercado internacional. Mas é interessante compreender que o PCC, ao contrário dos cartéis mexicanos e colombianos, ele não funciona como uma empresa fechada e com suas receitas próprias dos traficantes que vendem droga. Não é isso que é o PCC. O PCC é algo diferente, né? Ele, a partir do controle dos presídios, em São Paulo principalmente, eles têm um papel de ser uma espécie de agência reguladora do mercado de drogas. Ao mesmo tempo, o grande papel da facção nesse sentido é organizar e garantir uma certa previsibilidade no mercado de drogas, criando regras e punindo aqueles que desviam dessas regras, né? Então, mais do que o PCC, né, não é o PCC pessoa jurídica que está necessariamente ligada a esse mercado de drogas atacadistas, mas uma série de pessoas com ligações com o PCC, que têm liberdades como pessoa física de fazer seus próprios negócios, né? Então isso dá uma dinâmica e uma versatilidade
muito maior do que se fosse uma empresa como um cartel de Sinaloa, e que isso que dá o grande volume, né, e a grande influência que eles têm nesse mercado. O Bruno, quando você lançou o livro em 2018, o Brasil vinha de uma fase muito complicada de rebeliões e muita disputa de território, né, em várias regiões do país, com essas rebeliões muito sangrentas nos presídios. Dá para a gente dizer que de lá para cá esse conflito interno amenizou um pouco e houve uma certa transferência do foco do conflito e da disputa para essas regiões fronteiriças? Eu acho que sim, o conflito amenizou, né, principalmente depois de 2017, foi o ano com maior quantidade de homicídios na história do Brasil. Os 3 massacres nos primeiros 15 dias do ano foram notícia no New York Times, no Le Monde da França, no britânico The Guardian e no espanhol El País. Os números explicam a repercussão internacional. Foram 142 mortes, resultado de briga entre facções rivais dentro dos presídios. E a partir de 2018, 2019, começou a registrar uma queda. O que, de alguma forma, acaba sendo natural, porque a gente já tem quase hoje 50 anos de tráfico de drogas no Brasil. E com o passar dos anos, esse mercado foi se profissionalizando e se tornando cada vez mais racional. Os participantes desse mercado começaram a perceber que mais conflito significa mais prejuízo e começaram a administrar seus acordos para que eles possam ganhar mais dinheiro com isso. Houve um período excepcional no final de 2016 que acabou produzindo as rebeliões, porque os presídios eles são espaços muito estratégicos para esses negócios, porque o modelo de negócio do tráfico de drogas no Brasil é feito a partir das prisões. São gangues prisionais que fazem a gestão de dentro e de fora do mercado de drogas, e você estava tendo uma tensão dentro dos presídios que acabou levando àquele grande confronto, espalhando em 2017 para o lado de fora, mas que rapidamente voltou a um novo acordo para que eles pudessem continuar ganhando dinheiro, né? Eu acho que as fronteiras elas sempre foram e vão continuar sendo um foco de tensão, mas a gente, pelo menos os dados que eu vi, né, a gente vê a região de Pedro Juan Cabaleiro e Capitão Bado com 35 homicídios por 100 mil habitantes, não chega a ser algo tão assustador. Já houve fases com 90 homicídios por 100 mil habitantes, 100 homicídios por 100 mil habitantes, mas pelos números, pelo menos em 2021, a região não está mais violenta do que já foi. Mas existe uma comparação até, Bruno, que tem sido feita agora, talvez pela questão mais até ali do que a disputa, a guerra entre cartéis, entre facções, mas pela rotina de medo que se impõe à população nas cidades fronteiriças, que é dizer que está havendo uma mexicanização da violência na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Essa mesma comparação que já se fez até há uns 10 anos, eu morava no México e falava que o México era a nova Colômbia, né? As pessoas vão usando essas expressões para tentar definir a situação. Agora, essa questão da mexicanização, que elementos levam a essa comparação? Você vê isso acontecer? Eu acho que essa comparação se deve principalmente pela maior presença do PCC no Paraguai, né? As autoridades paraguaias já estão super assustadas com a chegada do PCC e com o controle do PCC, principalmente dos presídios, né? Isso também já está deixando as autoridades paraguaias muito assustadas, porque tudo isso é muito novo para eles. Eles já chegam com um background, com uma experiência do Brasil que as autoridades do Paraguai ainda não conheciam. Em 2017, houve o assalto da Prosegur, que foi um grande assalto a uma instituição financeira e que o PCC parou a cidade, né? O assalto, considerado o maior da história do Paraguai, aterrorizou o país. A polícia acredita que até 60 criminosos participaram da ação. Parte do bando invadiu a empresa para chegar ao cofre, de onde foram roubados quase 12 milhões de dólares, o equivalente a 37 milhões de reais. E os paraguaios realmente também ficaram muito apavorados, e agora eles estão tentando, sempre que podem, inclusive extraditar presos brasileiros para as prisões brasileiras, porque essa capacidade de controlar os presídios é o que tem desafiado as autoridades. Então, esses paralelos ocorrem e são naturais pela presença de uma organização mais estruturada, né? Eu acho que a gente tem que ficar atento, claro, chegada de uma organização no Paraguai, de fato a gente precisa prestar atenção, trocar informação, trabalhar com inteligência, ficar muito atento.
E esses paralelos acabam sendo inevitáveis. Mas também é inevitável o sensacionalismo, né? Muitas vezes a gente sabe que também acaba tendo um certo exagero, porque a gente está tentando entender como jornalista, né? E a gente está tentando buscar os paralelos e tal. Mas eu iria com mais cuidado, mas eu acho que é um momento de transição e de transformação e de mudança que a gente precisa prestar atenção, de fato. Como é que você vê essa questão do desequilíbrio de forças aí entre as facções e as forças de segurança em combater, que acaba sendo também uma situação comum no combate, né, na guerra contra as drogas, seja no México, na Colômbia, aqui no Brasil, na fronteira com o Paraguai? Como é que você vê esse desequilíbrio? E de que forma, Bruno, na verdade, isso também contribui para que seja um desafio muito maior, né? Não só na fronteira ali do Paraguai. É uma guerra perdida? É uma guerra perdida, sem dúvida. E é uma guerra sem sentido, né? Porque qual que é o grande problema do mercado de drogas, né? É a violência que ele produz, né? As armas, a violência, os conflitos. E quem hoje está sendo responsável pelo governo desse mercado muito lucrativo e que gera muito dinheiro, porque tem sempre muita demanda, e essas demandas não vão acabar, porque fazem parte da cultura urbana do Brasil e de outros países. Ou seja, qual é o grande desafio? O grande desafio é você tornar, primeiro, esse mercado menos lucrativo, para atrair menos aventureiros, e mais regulamentado, com menos acesso à arma e com mediações feitas pelo Estado. O Estado precisa ser o regulamentador desse mercado de drogas. Isso não significa que a gente está dizendo que tudo bem consumir drogas em excesso, não, de forma alguma. A gente sabe os problemas que o consumo excessivo de drogas produz. Esse desafio só vai ser vencido com civilidade, com mais Estado, com menos selva, com menos guerra. E é pela regulamentação, porque quem está regulamentando, ironicamente, é o crime. O crime está regulamentando isso. E como é que consegue fazer isso? Pela regulamentação feita por uma facção, a partir do interior dos presídios. Então a gente tem que lidar também com muita conversa, com muito diálogo, com muita diplomacia, para aos poucos ir levando civilidade para esse mercado que produz muita violência. Bruno Paz Manso, muito obrigada pela participação, bom trabalho para você. Obrigada, Bruno, um abraço. Obrigado para vocês também. Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção é da Amanda Scatolini e a edição é do João Guilherme Lacerda. Amanhã tem mais. Até mais.